partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então não deixe de anotar no seu caderno, no seu celular, deixar um recado para entrar conosco nesse horário, nesse dia, e também não deixe de compartilhar esse programa e os diversos conteúdos da TV Mundo Maior com seus amigos, com seus familiares, de convidá-los para assisti-los, esse Caminhando com Jesus, esse programa tão bonito que a irmã Eliana já vem nos trazendo há tantos anos, esse Caminhando com Jesus até Jesus. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer a essa oportunidade, primeiro a nossa comunicadora, a irmã Eliana, mas também a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, por estar aqui aprendendo enquanto faço essa pequena apresentação dos temas, faço breves comentários, então minha gratidão. E também não poderia deixar de agradecer a todo o backstage, a toda a equipe técnica da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que faz com que esses conteúdos cheguem às rádios, às TVs, que nos orientam, que realmente fazem todo o backstage e faz possível essa comunicação. Então, nossa gratidão. A gente imagina que não deve ser um trabalho fácil, né? Deve ser bem árduo. Então, fica aqui nosso agradecimento. A você que está chegando conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, sugestões de temas até mesmo para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E também nós estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então não deixe de deixar seu joinha no YouTube, se está assistindo pelo YouTube, e de compartilhar no Instagram, de convidar seus amigos, ou pelo Facebook também, para acompanhar esse programa e os diversos outros da TV Mundo Maior. E, por último, o portal mundomaior.com.br. Lá tem os diversos conteúdos da TV, é possível assistir ao vivo ou também acompanhar a rádio por lá, e tem diversos temas escritos, reportagens, bem legal e bem rico o conteúdo que tem no portal mundomaior.com.br. Então, vamos ao tema de hoje, que será tratado pela nossa irmã, e é um tema, pode-se colher uvas dos espinheiros? Uma pergunta, né? Se é possível colher uvas a partir dos espinheiros. Então vamos ver o que a irmã nos traz nessa conversa fraterna e possamos aprender e aprofundar nesse tema tão bonito, né? Nosso boa tarde, irmã. Caminhando com Jesus, o nosso encontro semanal. Quão bom estarmos aqui. Sim, é muito bom. A cada semana nós vamos olhando por um viés o cristianismo. Não só o Cristo e o cristianismo nos evangelhos, na Bíblia, no evangelho de estudo, da codificação kardeciana, mas, sobretudo, o evangelho à luz de nossos próprios corações. Nós precisamos viver o evangelho. Eu vejo, viver. Então, na hora que eu vejo, no momento que eu vejo, eu já vi. Então, ficou no passado. Mas o verbo viver, ele é constituído do que eu já vi e do que eu ainda vou ver. Passado e futuro. Não tem o presente no verbo viver. O verbo é o caminhar. E quando caminho, já vi. E também ainda vou ver. O ver é o infinitivo. É o infinito. Então nós temos o finito que passou e o infinito que virá. É linda a palavra viver. Mas hoje o tema é sobre os falsos profetas. Nós precisamos localizá-los lá fora, no mundo, também, para não nos deixar nos enganarmos por mentiras, ilusões.
e caímos em armadilhas ideológicas, aquele quadradinho do verbo ter. Ah, aquela pessoa tem sucesso, então. Mas se a gente olhar o Cristo e a vida do Cristo, o sucesso dele foi a cruz. Então, que estranho, né? Dinheiros, templos, viagens, riquezas. Oh, meu Deus. Então, nós estamos diante de um tempo onde os falsos profetas, eles estão a mão cheia, falando sobre o Cristo, falando sobre as verdades eternas, mas sem vivê-las, sem viver. Há um hiato, estamos num pasmo essencial, mental, intelectual, partidos. Nós não conseguimos pegar o infinitivo do verbo ver, ainda que eu vou ver, se eu for ver, eu vou passar, então eu vi, eu vivi, é dois vi, né? Passado é feito de dois ver que se foram. O do próprio passado e do futuro, que ainda seria conjugado. É linda esta palavra. Nas definições do falso profeta, dos falsos profetas, por alguns tradutores bíblicos, atualizando a terminologia, não só ligada a Jerusalém, ao tempo do Cristo e tudo mais, no sentido histórico da coisa, nós temos a definição daqueles que falam, pregam, mas não vivem. É muito importante esta dimensão para compreendermos até nós mesmos. Eu falo de bondade, mas a bondade está em mim? É o primeiro a ser examinado dentro desta palavra do Cristo, né? Ele faz, aqui quando nós estamos citando Mateus 7, é um discurso lindo, onde tem vários matizes, tem variáveis em que o Cristo exorta e adverte os seus discípulos do perigo da falsidade. Mas para condenar os falsos profetas, dizendo nós somos verdadeiros, não. Para criar critérios límpidos, claros, para que nós possamos reconhecer os falsos profetas. Pode-se colher uvas para os espinheiros? Claro que não, nós vamos colher espinhos. Os espinheiros às vezes têm lindas flores, mas para tirá-las, machucam-me, firo-me. E será que eu posso ferir o corpo do Cristo? Porque ali tem as belas flores do poder? E assim o fiel vai crescendo na indagação, na busca, e tentando transcender e trazer a leitura da transcendência para a atualidade da ciência. Foi isso que Allan Kardec fez ao fundar a doutrina. Ele pegou a ciência da época e a aplicou aos princípios eternos. Os princípios da ciência não negam o eterno. Einstein disse, Deus joga, né? Einstein disse, não é possível, Deus joga dado com as coisas. Vai jogar dado. Não tem uma coerência, não tem uma lei, eu não encontro a lei. É imponderável, é inenarrável, é impossível falar de Deus ou fechar a questão. Aí Hawking, aquele grande físico na inglês que ele veio pós Einstein, ele diz, Einstein, Deus não só joga dados com as coisas, como coloca alguns dados em um lugar inacessível ao homem. Afirma peremptoriamente a grandeza divina, a própria ciência, o grande cientista. Isso para nos deixar um pouco na humildade. Nós que temos uma cultura, né, tão difícil, tão mastigada, tão europeia, né, tão centralizadora, tão ligada aos séculos passados. Nós não conhecemos muitos, que a gente chama de bases do pensar e do filosofar que possam nos levar a vencer esses quadradinhos nos quais nós estamos presos. Dentro desse quadradinho não tem transcendência. A causa das nossas aflições não estão nas nossas vidas anteriores e nem nas vidas atuais.
A psicologia, e nos lábios de alguns irmãos ou de humanidade de caminho, se transforma num apanágio, né, da infância, onde todas as dores e todos os processos educativos pelos quais passamos e necessários se transformam em causadores de nossas angústias atuais. E a culpabilização do pai, da mãe, do avô, da avó, do sistema, sempre jogando a responsabilidade da história de cada indivíduo. Na história, H maiúsculo, no todo. E não é possível. O todo é como o todo do mar não serão as gotas? Não serão as poucas águas? O todo da montanha não não será os grãos de areia? Não é verdade? É quando o singular e o plural se encontram, o finito e o infinito se dão as mãos. Deus, impossível de escrever. Tagore usa uma imagem que a gente tem falado nas nossas orações de Bom Dia Outra Vez nas manhãs. Nossa, como a gente precisa falar para trazer esse paradigma do que não encontramos palavras mais para falar. Ele fala do finito e do infinito. Deus nessa unidade que é impossível a gente conceber, e quando a gente concebe, é um estado de alegria, de pertencência, de pureza, de grandeza, mesmo em meio à visão de nossos próprios defeitos, de nossos próprios farisaísmos, de nossas próprias falsidades, uma força de alavanca nos move sempre para frente. É Deus. E Tagore usa um verso de Kabir, que é aquele grande poeta indiano que inspirou, pois um dos inspiradores, corrente inspirador com quem Rabindranath Tagore, que fez a obra O Cristo, uma obra magnífica, pequena, mas magnífica, sobre o Cristo, levou o Cristo para o Oriente de uma outra forma e procedente também. Ele diz, Kabir, assim como um mudo experimenta no paladar, no céu da sua boca, um doce, mas jamais terá palavras, porque ele é mudo, ele não conseguirá falar. Qual é essa doçura? Tampouco que é doce. Não poderá expressar o que ele experimentou. A experiência divina nos leva à mudez. Sim, somos todos mudos, não há palavras, cessam as palavras. Você entra na experiência. Você entra no fenômeno divino, na fenomenologia. Deus é um fenômeno. É a coisa mais material que você possa imaginar. É igual a matéria imperecível. As pessoas falam, não tem, claro que tem a matéria imperecível. A matéria não perece. Ela vai se transformando, né? Quem disse que o átomo acaba? É verdade? Enfim, queridos, nós estamos diante de um universo imenso, imenso. Mas nós precisamos ver a palavra do Cristo, a colocação do grande profeta, né? Que ele é o profeta dos profetas, né? Aliás, depois de quase 400 anos, 4 séculos, né, imensos, em que se faz silêncio absoluto, não aparece nenhum profeta, vem o Cristo, o Messias. Na ordem bíblica, né? Enfim, amados, boa tarde. Eu nem consegui dar o boa tarde para vocês. Querida TV Mundo Maior, queridas casas André Luiz, nós estávamos hoje aqui, nós dois, Caio e eu, procurando um texto de André Luiz para trazer. Acordei hoje com uma vontade de colocar André Luiz na pauta das nossas falas de hoje, não é? Deu assim uma saudade de falar das coisas dele. Durante alguns anos, proferi textos, estudos. Esses dias, uma pessoa que veio da Bahia, no tempo que eu andei um pouco por aí, ela me falou, Juliana, que veio lá da Bahia, ela disse, lembra que a senhora foi fazer uma palestra lá no Centro Espírita assim, assim, assim? Estávamos lá, e a senhora passou 2 dias conosco, ou um dia e meio, no primeiro parágrafo de André Luiz, falando do magnetismo do olhar, a luz de André Luiz.
Nosso olhar tem magnetismo. E ali foi uma profusão de ideias e de realidades. E o que seria a magna, né? O magnetismo, o que seria esse magno poder do olhar? Tem representações de Deus como um olhar, né? Olhos que olham, olhos que veem. Quem tem olhos, vejam. Tão importante. Viver é feito de dois olhares, do que vimos e do que ainda veremos. Com licença, perdão, eu esqueci aqui de ah, colocar aqui a mudez aqui do nosso barulhinho aqui do lado. Então, dando seguimento a este momento tão bonito, em que entramos em um momento em que os falsos profetas crassam, quer dizer, enchem, parece enxame no corpo da eclésia cristã, de diversas formas, diversas maneiras. Mas lembremos que a doutrina espírita tem apenas não tem ainda 2 séculos, 200 anos. Né? 1804 nasce, né? Agora, 4 de outubro, a gente vai celebrar aí Allan Kardec no próximo mês, daqui a 2 meses. 2 meses não, né? Já estamos no fim de agosto, setembro, início de outubro, o seu nascimento. E aos 53, tão somente, né? Ele traz a codificação, começa a sua experiência. Em 10 anos ele deixa uma obra magna impossível. Só a Revista Espírita, 12 tomos. E cada ano, 12 revistas dentro de cada tomo. Multiplica 12 por 12, incrível. 12 tomos, cada tomo com 12 revistas. Uma por mês. É incrível a produção, a codificação inteira, Livro dos Espíritos, tudo que a gente já sabe, não precisa repetir aqui, né? Aqui nós vamos hoje olhar, simplesmente olhar com todo o nosso carinho para essa imagem de Jesus. Pode-se colher uvas dos espinheiros? Né? É muito forte essa pergunta aqui, o nosso caderninho de notas, de indagações, né? E o segundo grande, ligamos, né? O nosso texto de hoje vai ligar o, o, o colher uvas dos espinheiros, claro que não, então a obra se prova, né? Pela sua grandeza, pelo seu ser, né? Pelo seu momento, e que, quando falamos, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando falamos, nós emitimos belezas, estas ou aquelas, ou não. E o que tem isso a ver com os falsos profetas? Ora, porque o profeta profetiza pela fala. Aqui nós vamos olhar para o ato da fala. É muito importante nós observarmos que as falas todas que estão envolvendo o momento histórico de hoje, envolveu do passado e vem aí em 20 séculos de história, é o discurso do ter. E é o discurso da responsabilização do meio, determinismo do meio sobre o indivíduo, ou dos indivíduos sobre o meio. É uma discussão que não tem saída. E esse determinismo é terrível, porque não há esperança. É a caixa de Pandora, você abre todos os males e a caixa fica aberta, você não fecha antes que a última saia, né, que é a esperança. A gente precisa fechar essa caixa dos males, sabe? Para olhar para o bem. O texto que nós escolhemos tem esse sentido hoje, que daqui a pouco vai ser lido pelo nosso companheiro de jornada, o apresentador aqui ajudando-nos no trabalho, né, Caio Ismael. Mas nós precisamos reunir, então, o viver. O falso profeta, então, definido hoje, é aquele que somos todos nós. Quando falamos algo e não vivemos esse algo. Seja solidário, não somos solidários. Perdoai, não perdoamos. Gente, eu vi um texto na Letra Espírita maravilhoso. Assim, caiu, eu até mandei para minha neta. Muito bonito o texto. Perdoar
Não é eliminar o erro ou a memória do erro cometido. O erro é o erro, né? Apesar de que há uma entidade espiritual em nossa casa que fala errado é dizer errado, né? Não há erro. Você não. A pessoa que engatinha, você vai não dizer que ela, quando começa a levantar-se para andar e cair, que a queda é um erro. Estamos todos nós engatinhando na moral cristã. Vamos recuar um pouco as expectativas. Nós estamos como um bebê engatinhando, nem 2 anos nós temos emocionalmente dizendo, na escala espírita de quem nós somos. Não vamos tratar aqui, porque não é o nosso desiderato, mas podemos trazer os apontamentos num outro momento para a gente olhar para a escala espírita e observar quem somos e, dentro de quem somos, compreender as causas das aflições. Nós queremos achar um responsável. Aí responsabilizamos a história, na história a família, mas nossos pais foram tão crianças quanto nós fomos, e os nossos avós também, os nossos bisavós também. E as crianças são puro amor, diz Bert Hellinger. Puro amor, disse o Cristo. Aliás, mais de 2000 anos, Bert Hellinger era cristão. Então ele trouxe toda essa herança para sua cosmovisão do nosso autoconhecimento. É muito importante. Né? Pare um pouquinho e pense nisto. A criança em si é amor. O Cristo, quando os discípulos tentam afastar as crianças, diz: não afasteis, deixem que os pequenos venham a mim, as crianças, assemelhai-vos a elas, porque se não vos assemelhardes a elas, não entrarão no reino, o reino é para elas. É lindo isso. O que tem a criança? Ela vive. Ela não está no verbo viver, abandonado no infinitivo. Ela está vivendo, ela é gerúndio, vivendo. Ela gera, ela é gestora da vida. Briguei com meu coleguinha, briguei, acabou, rolamos pela grama, acabou, daqui a pouco brincam, soltando a pipa, jogando futebol, o joguinho de burquinha, né? Os meninos, as meninas penteando as bonequinhas. Enfim, lá vamos nós, caminhando, superando, quando há a infância em nós, quando nós não expurgamos a infância como um momento onde eu tenho os meus traumas. Ah, meu Deus, em vez de agradecer aquela que me recebeu, né? Dizem que no grande julgamento não tinha ninguém, né, para me receber. Aí chegou uma última pessoinha, acho que ele levantou a mão e falou: opa, eu estou aqui, eu posso recebê-lo como meu filho. Lá vamos nós, os criminosos de outrora. Né? Quando Emmanuel responde a Chico Xavier, né? Quando Chico pergunta a Emmanuel: Emmanuel, quem são os criminosos? Nós mesmos, Chico. A diferença é que os que estão na penitenciária já estão descobertos, nós ainda não. Pense, nós não estamos descobertos. Então vamos descobrir esse criminoso, no criminosos, nos criminosos todos. Vamos descobrir nos falsos profetas o nosso falso profeta. Aquele que fala e não vive o que fala, aquele que diz para os outros, mas não pratica. Esse é o falso profeta. Então, somos espinhos. Somos parreira divina, onde tomam de nós. Nós decepcionamos o nosso próximo. Quando não mantemos nosso amar, nosso amor, quando não mantemos aquilo que pregamos e que falamos. Hoje mesmo ouvi de uma pessoa: nossa, tão bom te encontrar hoje. Lembro sempre da sua palavra, viver. Por isso que eu estou trazendo hoje à noite a palavra viver para nós e para esse encontro. O tempo já está andando aí alto e daqui a pouco a gente volta aí para dar seguimento. Vamos ouvir o texto maravilhoso hoje escolhido para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso falso profeta, né? Ou seja, o nosso, vamos dizer, quando estamos na direção espírita, ou não, não passe, não, podemos estar sentados como assistentes dentro de um lugar, de uma casa, iniciando nossos estudos, depois de estudando, falo da gentileza, não sou gentil, falo da bondade e a bondade se escapa de mim.
Eu não sei ser bondoso no meu lar, partilhando os serviços, não deixando minha mãe cansada cozinhar para mim, mas cozinho para ela. Tão bonito um filho, não é cozinhar para um pai, para uma mãe. Descansa, mãezinha, a vida inteira. Além de dar seu seio, seu sangue, seu seio, e me carregar no colo até bem grande e se dedicar inteira, aqui está a hora de eu preparar a tua refeição. Ah, amor em dobro. Ama-me em dobro. Vou voltar hoje com a história do profeta Eliseu, é lindo o livro de Reis. Ah, Senhor, dá-me o teu espírito em dobro, algumas traduções. Mas ele diz, Senhor, ama-me em dobro. É tão lindo isso. Aí você está vivendo. Nesse momento você encontra o vi e o ver. Você vê Deus, eu o vi. Quando Ele age, quando Ele me ama em dobro, quando Ele, sabe, apesar da queda, me levanta. Apesar do equívoco cometido, Ele dá oportunidade. Né? Perdoar não é eliminar aquilo que foi feito, é olhar para aquilo com serenidade, olhar com leveza, não procurar um responsável, tirar dos seus ombros. Né? Um pai e uma mãe, é porque hoje temos tão poucos filhos, né? Mas família grande, em casa foi uma família grande, quando tem bastante filhos, a gente vê as diferenças, os próprios irmãos veem a diferença. Quando reunimos-nos há uns anos atrás, hoje não nem dá mais tempo cada um. Eu sou caipira Pirapora, né? Minha mãe Solidão, meu pai foi peão. A gente é ali do Vale do Paraíba, fazíamos Romaria Aparecida do Norte sempre. Estávamos ali naquela divisa com Minas, muito bonito ali, né? Então, nós vemos que cada filho conta a mãe de uma forma diferente. Por isso que ela partiu, porque ela partiu jovem. Nossos pais partiram jovens. Eu pego 50 e pouco, minha mãe também, quase um pouco mais só, depois dele. Enfim, mas a gente se encontra e cada uma fala da mãe que eu não conheço. Quando a minha irmã fala, eu não conheço aquela mãe. E quando eu falo da mãe que eu conheço, elas também falam, não, que isso? É isto. Cada um vive do seu modo, Deus. Ninguém viverá para o outro, pelo outro, com o outro. A responsabilidade da vida nossa é gostoso. Sabe o que é responsar? É respostar, é criar respostas. É o nosso sujeito criador sobre aquela situação. Eu gero aquela situação. Criança é amor, lembre-se. Tá bom? Criança ama. Não importa que esteja na rua, sentado debaixo da árvore ou num palacete. Criança é amor. E para onde ela olha, se você olhar para onde ela olha, ensina Bert Hellinger, você encontrará respostas verdadeiras. Beijo. Real, Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz e todo mundo aí que caminha conosco. Um grande abraço, até já. É com muita alegria que hoje esse tema que a senhora está trazendo, de uma forma tão clara, né, desse tema, haverá falsos cristos, né, e é algo, por que me alegra? Porque é algo que a espiritualidade da nossa casa, através da senhora, e a senhora mesmo, tantas vezes já me corrigiu e me corrige nisso de falar aquilo que não vivo, que não conheço ainda, então eu fico grato mesmo, porque eu acho que essa mensagem que a senhora está trazendo realmente tem me ajudado muito pessoalmente. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que ao ouvir a mensagem da senhora, da importância de a gente viver aquilo que fala, né? E a senhora trouxe, a senhora abriu, nós precisamos viver o evangelho, a senhora trouxe essa frase, né? A senhora trouxe a frase, falamos algo e não vivemos, falamos de fraternidade e não somos fraternos. Então a senhora trouxe muito a importância da vivência, e comentou um pouco do Bert Hellinger do fenômeno. E esse texto de Emmanuel vem totalmente em linha com o que a senhora está trazendo. E esse texto está no livro O Consolador, Seara Espírita, né? Pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier,
e pelo Espírito Emmanuel. Eu não vou ler o texto, mas vou comentando aquelas partes que de fato chamaram muita atenção. E Emmanuel justamente vem trazer um comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, o item 8, essa parte eu vou ler porque eu acho que é interessante. É assim, meus irmãos, que deveis julgar examinando as obras. Olha que a irmã disse, julgar examinando as obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, olha o que a irmã disse, a vivência, viver, né, não só falar, mas viver, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. E aí Emmanuel veio justamente nos trazer esse conceito nos mostrando que aquelas pessoas que vivem as dificuldades sempre não tem tempo de falar, e aí Emmanuel traz, em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. E aí Emmanuel vai discorrendo sobre isso. Então, aquelas pessoas sempre, a gente se coloca numa situação difícil, acha que é uma situação difícil, e a gente sempre vai achar pessoas em situações muito piores que a nossa, e elas estão simplesmente vivendo aquele fenômeno. Então, não tem nem tempo de ficar falando e estão vivendo essas dores. E aí Emmanuel traz um exemplo que eu vou ler. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança a fim de louvarem as dores da própria vida. E é verdade, né? Quantas pessoas em estado terminal que conseguem dar um exemplo de vida, de esperança, de fraternidade, de amor ao próximo, de confiança em Deus, né? Então, quanto essas pessoas exemplificam o evangelho pela atitude, né? E aí Emmanuel também continua com um fechamento bonito e trazendo justamente para os espíritas. Ele fala assim: se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Olha que interessante, né? Não te limites a orar. E a irmã fala, a irmã falou, a gente não se limitar a falar, né? Orar, falar. E aí Emmanuel fala que a gente não pode mais se limitar à prece. Se a gente já tem o conhecimento da doutrina espírita, essa bênção, o cristianismo redivivo, para que a gente não se limite à prece. E aí Emmanuel fecha com uma frase muito bonita. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. Então Emmanuel, de forma alguma, desvaloriza a prece, né? Pelo contrário. No entanto, pensa em nosso divino mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. E a irmã disse uma frase que vai tudo a ver com isso. A irmã disse assim: o sucesso de Jesus foi a cruz. Então, Jesus orou conosco no monte, nos ensinou a orar no monte, o Pai Nosso, mas ele exemplificou morrendo na cruz por nós. Que lindo! E aí Emmanuel fecha: Espiritismo é cristianismo, quer dizer Cristo em nós para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Com esse fechamento tão lindo, com essa mensagem tão bonita, que realmente nos motive e nos ajude a que a gente fale menos e haja mais, se eu pudesse colocar dessa forma, principalmente nós que estamos tendo o privilégio de, nessa reencarnação, conhecer o Espiritismo, que isso nos impulsione para as obras, me impulsione para as obras cada vez mais e cada vez falar menos e agir mais. Então, com esse texto tão bonito, irmã, a senhora sempre fala do lugar da fala, da importância de ter o lugar de fala. Se a senhora pudesse comentar um pouquinho desse lugar de fala, que eu acho que tem tudo a ver com esse texto, né? A gente só pode falar aquilo que a gente vive. O nosso boa tarde a todos, um tema muito bonito, que emociona mesmo de estar podendo aqui ter essa oportunidade. Então, eu gostaria que todos se degustassem desse programa, da mensagem da irmã e dessa leitura de Emmanuel, no nosso crescimento espiritual. Uma boa tarde a todos, me despeço. Até mais. Nós prosseguimos então essa jornada linda
de viver, ver e realmente fazer parte, né? Viver, que é o finito e o infinito junto de nós. É o que eu vejo lá à frente a vir e o que eu estou vivendo aqui, unidos num só corpo. É incompreensível, a razão não alcança, os sentidos alcançam. O fenômeno se dá em nós, como se dá na infância. A criança não tem o relógio dentro dela, ela é atemporal. Nós fazemos essa experiência porque o espírito está em processo reencarnatório ainda, né? Principalmente quando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele está ainda, né, dominando o corpo, o que está em volta, enfim, noções assim incríveis a doutrina nos revela, né? Com aquele caso da criança que sai do corpo e quando ele vai na reunião lá espírita no plano maior, ele faz uma palestra. Ele é tão evoluído, essa criança que reencarnou, que ele consegue já fazer essa transmutação. Quer dizer, é um dado que nos traz, assim, uma incógnita, né, do que é realmente esse intermundo. Ou nos deixa, pelo menos, em silêncio, né? Para que a gente não possa ficar só aqui pregado nesse chão dessa terra. Mas entre céu e terra, a cidadania de dois mundos, quão é importante esse termo. Eu sempre esqueço o nome dele, vou anotar para falar aqui para vocês, porque eu não li muitas obras dele, só acho que se eles são um dos livros. Então a gente, quando não convive com o autor, a gente perde um pouco a memória, né? Mas ele é que alcunha e chama o Chico de o cidadão de dois mundos. Primeira vez que li isso, fiquei encantado. Falei, nossa, o que esse ser está dizendo é que todos nós temos cidadania nos dois mundos. Chico Xavier é um avatar, né? Está lá na frente. Olhar para ele lá na frente, caminhando sozinho, a gente precisa ter esse ser lá à frente caminhando, para que eu vá atrás. Sabe, aquela pessoa me motiva, é como a criança olhando para o pai e a mãe na sua grandeza. Se nós perdemos este lugar de filho ou de criança, perdemos o encanto pela vida. A nossa fala será, sabe, não construtiva, mas destrutiva. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Veja como é rápido. E eu havia aqui separado o Livro dos Espíritos para trazer para vocês e deixar para suas buscas, suas pesquisas, tá? O capítulo 1 da lei divina ou natural, né? A parte terceira, as leis morais. Mas na parte do capítulo 1, as perguntas de 624 a 627. Muito importante, inclusive na internet tem, mas sabe, quando eu estava procurando, o Livro dos Espíritos nos traz, que é quando ele fala que o modelo de perfeição que nós devemos seguir é o Cristo. Né? É aqui que está essas questões. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Então vamos ao verdadeiro profeta, porque também como é que eu vou deixar de ser falso profeta se eu não conhecer qual é o caráter do verdadeiro profeta. Bom, o eixo é viver, né? É viver e passar, e esse ver se transforma em vida. E aí eu vou para o passado. Vejo o futuro e o passado, finito e infinito, num só instante. E ele diz que o verdadeiro profeta é o homem de bem. Tem no grande Evangelho segundo o Espiritismo o homem de bem. E fala, né? Quem tem todas essas características alcançou. A gente está ali na luta, a gente esquece dessa parte do Evangelho. Inspirado por Deus, o poder se conhecer pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Nossa, é tão sério isso, não? É o Espírito respondendo. Impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Nossa, forte. Até dói, né? A gente altera a verdade, não é? A gente é ainda uma raça de adúlteros. Nós precisamos ter consciência desse adultério, que adultério não é só no nível afetivo, conjugal. Eu posso adulterar, né? Temos adulterado a lei de amor. Na questão 624, então, qual o caráter, né?
é esse. Na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Aí tem a nota de Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Por isso que a gente não pode pôr ele só no quadro, na parede, ou só na imagem, no altar. Ele tem que andar aqui entre nós. Esse grande filme The Chosen, né? Os Escolhidos, que bonito, não? Ele está ali, e é verdade, quando ele prega o Pai Nosso, antes do Pai Nosso, lembra? Ele está com a multidão, ele diz, não seja como aqueles, né, os falsos profetas, não é que falam e não fazem o que falam. É tão importante isso, né? Que pregam em voz alta nas sinagogas, que se vestem e prestem praça públicas para serem vistos e aplaudidos. Não, recolhe-te e em secreto ora a Deus que vê todas as suas necessidades. Em secreto ele te dará também, e ele começa a fazer com aquela população humilde no campo, no monte, a oração do Pai Nosso. Jesus constitui o tipo de perfeição moral. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o anima. Olha que coisa linda. Aí continue sua leitura. Vai da 624 a 627. É muito lindo tudo isto, né? Porque para a gente terminar e fazer a nossa pequena oração, muito importante hoje orarmos juntos, né? Outra coisa importante que a gente separou aqui para trazer para você com muito carinho, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro. É Lucas 6,44. Nem uvas nos abrolhos. Então a obra do homem que mostra o seu ser, o seu estar. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, examinando as obras. Não ouça o que dizem disto ou daquilo. Examina as obras. As obras dirão quem são. Se os que se dizem vestidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, quais são as virtudes cristãs e eternas? Vamos enumerar. Caridade, que é outro nome do amor prático, ao amor. A indulgência. O que que é? Lembra? Você pagou indulgências na Idade Média, né? Teve a reforma, contra a reforma, por causa, né, pedaços no céu para poder perdoar você, né? Mas aqui ele está falando da indulgência, que é justamente o perdão, a bondade que concilia corações. Se, em apoio das palavras, apresentam os atos, poderia então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Então vamos orar juntinhos aqui? Senhor Jesus, vamos juntos? Fecha teus olhos e vamos vendo que estamos ali na beira daquele lago de Genezaré. Vamos. Ele está na barca em cima. E os olhos dele encontram os seus. E se ajoelhe, ou se cai ao chão, ou fique de pé, ou corra até um pé próximo da água. Senhor Jesus, que eu não seja enganado pelos falsos profetas, que, mascarados de cordeiro, afastam os discípulos de ti. Olha que lindo. Olha a oração que foi deixada aqui para nós. Vamos repetir? Senhor Jesus, que eu não seja enganado pelos falsos profetas, que, mascarados de cordeiro, afastam os discípulos de ti. Quer dizer, de vós, ó Deus, ó Jesus amado, porque nós aqui nessa programação da TV Mundo Maior, do portal mundomaior.com, das casas André Luiz e de todas as casas espíritas que lutam não contra, né, mas lutam dentro de si para vencer o seu falso profeta e transformar a palavra em ato apostolar. Ó Deus, abençoe a todos para que vençam a falsidade, a mentira, a tendência ao orgulho,
de querer ser o que não é. Em vez de se colocar no último lugar, se coloca no primeiro. Só isto já prova que não é. Assim, Jesus, Jesus amado, abençoa este momento em que oramos com profunda verdade, pedindo a vós que nos dê força para vencer a nós mesmos e os males que ainda andam em nosso espírito, em grande travessia para o eterno bem, o eterno amor, o eterno, eterno Deus. Que assim seja. Boa noite, perdão. Boa tarde. Vocês estão vendo o programa no Boa Noite? Mas da noite, boa noite. E se é de manhã, bom dia outra vez. A FEAL cumprimenta outra vez com o programa Caminhando com Jesus. Abraços. Nossos abraços. Você acompanhou Caminhando com Jesus